Eu recomendo muito que leiam o artigo A Prova de Fogo de Lula, publicado por Érica Beringer nessa última segunda-feira no jornal Valor Econômico. Érica argumenta, inclusive com endosso de uma série de cientistas que trabalham com ela é uma importante pesquisadora brasileira, atuante na Universidade de Oxford. Ela argumenta que a Amazônia, ela abre o artigo dessa forma, a Amazônia é muito maior do que o Brasil. O mundo está extremamente preocupado com a Amazônia porque sabe que a Amazônia é fundamental para a regulação do clima, para a preservação da biodiversidade, para o futuro do planeta. E, portanto, está todo mundo atento ao que acontece no nosso país, especialmente por causa da Amazônia. E nesse contexto, tem grande importância o Plano Nacional de Prevenção do Desmatamento da Amazônia, que foi relançado recentemente pelo governo Lula, já no contexto dessa nova gestão. O que ela argumenta é que esse plano, em sua primeira versão, em 2003, foi capaz de causar aquela famosa redução de 80% nos desmatamentos. Mas agora ele precisa ser atualizado para uma nova versão, versão 2023, em que seja incorporada a palavra degradação. Então ele não tem que ser apenas um plano de prevenção do desmatamento da Amazônia, mas um plano de prevenção do desmatamento e degradação florestal na Amazônia. Por quê? A degradação florestal é um fenômeno bastante diferente do desmatamento, né? O desmatamento é o corte raso da floresta, né? Depois do desmatamento você não tem mais nada, mas a degradação não. A degradação ela pode envolver atividades madeireiras, ela envolve principalmente incêndios florestais que acontecem no subbosque e que causam um enorme prejuízo para a região amazônica. Estima-se que cerca de 30% da Amazônia já foi afetada por um processo de degradação. Inclusive é um processo que é absolutamente negado. Bolsonaro, quando ia falar do estado de preservação da Amazônia, ele enfatizava sempre com muita clareza, né? O que ele dizia que 80% da Amazônia está hoje em dia exatamente como Cabral encontrou o Brasil e como estava em 1500, quando os portugueses chegaram. Isso é uma mentira deslavada. A degradação ambiental na Amazônia avança rapidamente. E o que é isso? Você tem um incêndio que corre pelo interior da mata. Muitas vezes ele não é nem percebido pelas imagens aéreas e pelas imagens de satélite. Mas esse incêndio mata uma grande quantidade de árvores. A mata fica toda destruída por baixo. E com isso aumenta muito, essas árvores morrem, né? Aumenta muito a quantidade de combustível no interior da floresta. E aí um segundo incêndio, se houver um segundo processo de degradação, essa floresta queima forte, já não vai ser mais apenas um fogo de subbosque e ela pode se acabar completamente. Então a grande preocupação de Érica e de vários cientistas atentos a essa questão é que nesse ano de 2023, que vai ser um ano muito forte por causa do El Niño, a gente tenha um processo muito intenso de degradação florestal, porque a seca vai favorecer a penetração dos incêndios fundo na floresta, e isso pode causar prejuízos imensos à região amazônica. Eu sou testemunha desses processos de degradação ambiental, sendo como um fenômeno distinto do desmatamento, porque eu frequento há muitos anos a terra indígena Kayapó. E se você andar, se você olhar a imagem de satélite da terra indígena, você vai ver que ela é quase que toda absolutamente preservada. Os desmatamentos são essencialmente pequenos e restritos ao entorno das aldeias para produção de alimentos, né, para as roças dos índios, o que não é um problema nenhum. É uma questão tranquila. A gente tem também os desmatamentos ligados ao garimpo, perto dos limites da terra indígena, que são muito graves, principalmente por causa da contaminação do mercúrio nos rios.
Mas ainda assim, em termos de percentagem da terra indígena, são áreas relativamente pequenas. Muito mais grave é o processo de degradação ambiental. Quero dizer, degradação florestal, que é um tipo de degradação ambiental. Mas estamos falando especificamente da degradação florestal, que é aquela que a Érica sugere que seja adicionada ao nome do Programa de Prevenção do Desmatamento na Amazônia. Eu observo esse processo claramente quando eu viajo para a aldeia Ucre, coisa que eu faço todos os anos, para visitar meus amigos Caiapó. E viajando ao longo do riozinho que leva à aldeia Ucre, eu vou observando que a mata, às vezes ela parece estranha, ela parece meio ressecada, eu vejo algumas árvores mortas. Eu pergunto, o que aconteceu aqui? Essa mata não parece normal. É uma coisa, um detalhe que se observa quando você está ali do lado dela. Na imagem de satélite não dá para ver. Aí o pessoal fala, não, aqui tinha uma roça e o fogo escapou. Né? Tem a história de na aldeia Moicaracô. A aldeia Moicaracô é uma aldeia que eu passo no caminho, indo para a aldeia Ucre. Na aldeia Moicaracô, o fogo saiu do controle. É muito comum isso acontecer naquela área, porque é uma área que tem muita serra, então você tem uma vegetação que é um pouco mais seca, mais vulnerável ao fogo do que na aldeia Ucre. O fogo saiu do controle e foi andando pela mata. É um fogo baixinho, um fogo fraquinho, você mal repara, né? Ele vai queimando ali, aí dentro de alguns dias ele vai se espalhando, né? Devagarzinho, entrando pela mata. Não faz muito barulho, não faz muita fumaça, quase ninguém repara. Mas ele causa a morte de muitas árvores. E aí aquela mata vai ficando mais aberta, mais cheia de capim, mais cheia de cipó. E aí a gente tem medo que um dia venha aquele grande fogo que vai destruir completamente a floresta. Então a degradação florestal não está intimamente ligada ao desmatamento. São processos independentes, mas que um leva ao outro. A degradação, em última instância, vai levar ao desmatamento, mas não de uma forma imediata. É um processo longo. E é isso. É uma questão seríssima, gravíssima e uma preocupação fundamental para um ano como agora, em que a gente tem essa perspectiva desse El Niño fortíssimo. Recomendo que leiam A Prova de Fogo de Lula, de Érica Beringer, publicado no dia 15 de maio, no jornal Valor Econômico, que eu vou compartilhar aqui junto desse vídeo na seção de comentários. Valeu!